Graça e paz, Deus esteja abençoando a tua vida. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra de Deus, para aprendermos juntos aquilo que Deus quiser nos revelar, não é? A mim e a você. No vídeo que nós fizemos anteriormente, nós falamos da primeira volta de Jesus, né? Que foi quando ele arrebatou a igreja. Melhor, quando ele vai arrebatar a igreja, né? E hoje nós estaremos estudando, né? E vendo na palavra de Deus como será a segunda volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar duas vezes, né? Um para arrebatar a igreja e a outra para pôr fim, né? De vez no pecado sobre a terra. Quando haverá também, né, a batalha do Armagedon, né? O irmão, a irmã já deve ter ouvido falar nessa batalha que haverá no final dos tempos. Eu quero reforçar que tudo que nós estamos falando, né, nesses vídeos, né, nesses estudos que nós estamos fazendo, é baseado, né, na Bíblia, baseado na palavra de Deus, naquilo que ele revela na sua palavra. E hoje não será diferente. Vamos examinar a Bíblia, examinar a palavra de Deus, para que possamos aprender juntos. Não estamos afirmando nada que não esteja revelado na palavra de Deus. Como já falamos, né, no vídeo anterior, nós falamos sobre a primeira volta de Jesus, né, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. E aprendemos, né, que só o Pai, né, o próprio Jesus falou isso, só o Pai sabe o momento exato para Jesus vir buscar a igreja, quer dizer, buscar os fiéis. Frisamos também que Jesus não virá buscar a igreja X ou a igreja Y. Quando a Bíblia fala que Jesus vem buscar a igreja é a reunião dos fiéis. Não é a igreja A, B ou C. E Jesus, né, receberá, né, a ordem do Pai para buscar a sua igreja, buscar os seus servos fiéis, para retirá-los, né, do mundo, porque aqui acontecerá grande tribulação. Após a retirada da igreja, após a retirada dos fiéis, será também retirado, né, junto com a igreja, o Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, sem a presença da igreja aqui no mundo, haverá então uma grande aflição, grande tribulação. Tá? Aqui será derramado o juízo de Deus, tá? Sobre o pecado, sobre os infiéis, sobre os rebeldes, sobre os ímpios, sobre a desobediência. E neste vídeo que nós estamos fazendo, né, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre a segunda volta de Jesus ao mundo. E eu convido você a ler, tá, comigo o texto de Apocalipse 19, do 11 ao 16. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue.
E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Convido você a ler também Apocalipse 1:7. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Leiamos também Judas 14. Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Amém. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Na primeira volta, Jesus virá secretamente, discretamente, buscar a sua amada igreja. E somente os escolhidos, somente aqueles que serão arrebatados, ouvirão e sentirão a presença de Jesus nos ares. Já na segunda volta de Jesus, que acontecerá no final da grande tribulação, tribulação que começará assim que a igreja for retirada daqui, segundo cálculos escatológicos, 7 anos aproximadamente de tribulação estará aqui ocorrendo sobre a terra. Então, com a retirada do mundo, da igreja, do mundo, começará então a grande tribulação. E agora, com a volta do Senhor, será no final da grande tribulação. Tá? Agora o Senhor não virá mais secretamente, como ele virá na primeira volta. Ele virá publicamente, ostensivamente, e todos o verão, assim como nós lemos lá em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Jesus vai querer ser visto por todos. Jesus virá trazer justiça sobre a terra, virá eliminar de vez o pecado. Jesus virá ostensivamente, seguido pelos exércitos do céu. Quem são os exércitos dos céus? Os anjos do Senhor. Eu creio que este exército que a Bíblia cita, exército dos céus, é o mesmo exército que foi comandado lá atrás pelo arcanjo Miguel e que expulsou Lúcifer do céu. Lá em Apocalipse 12, nos revela que haverá uma grande batalha nos céus, onde Lúcifer estará se rebelando e será expulso dos céus, ele e 1/3 dos anjos. E esse exército dos céus, que expulsou Lúcifer, eu creio que será esse exército que virá com o Senhor Jesus. Agora, no final da grande tribulação. Nós já vimos que na primeira volta, Jesus virá nos ares. Ele não vai pisar sobre a terra. Jesus não pisará na terra. Agora vai ser diferente, Na segunda volta, Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras. E quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, esse monte, das Oliveiras, se rachará de um lado ao outro e se separará nas duas metades, formando um grande e extenso vale. A gente pode constatar isso que eu disse agora
em Zacarias 14, de 3 a 5. Diz assim: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. A segunda volta do Senhor terá a finalidade de acabar de vez, né, com o reinado da trindade maligna. Tá? Qual é a trindade maligna? Quem é a trindade maligna? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Tá? Os três estarão dominando, né, o mundo, tá? E fazendo coisas aqui que estará trazendo grande sofrimento, tá, ao mundo. Será a grande revolta do mal, tá? Porque a trindade maligna vai se levantar contra o Senhor e vai se revoltar contra o Senhor. Eles vão pensar, ironicamente, pensar que eles poderão vencer Jesus. Então, onde será a batalha do Armagedon, a grande batalha final. Quer dizer, a luz contra as trevas, tá? O Senhor derrotando de vez o pecado. Quando os inimigos de Deus tentarão a última cartada contra o Cristo. Agora, por que batalha do Armagedon? É porque essa batalha acontecerá no Vale de Megido, em Israel. O Vale de Megido é uma grande planície entre colinas, tá? É um grande vale, é uma grande planície que é chamada de Megido, tá? Então essa batalha será a batalha do Armagedon, porque será travada ali no Vale de Megido. Porque a batalha do Armagedon estará acontecendo em Israel. Agora, por que a batalha do Armagedon estará acontecendo em Israel? Tá? Será porque os inimigos, tá, de Deus estarão sitiando Israel, atacando Israel. Tá? Israel estará sendo atacado, sitiado, cercado, e sem a intervenção do Senhor, certamente ele seria derrotado. Ele só não será derrotado, Israel só não será derrotado, porque o Senhor estará surgindo nos ares para interromper esse ataque, né, da trindade maligna. Os judeus descobrirão que estavam sendo enganados pelo anticristo. E o anticristo vai estar enganando Israel, porque terá 3 anos e meio de engano, tá? E 3 anos e meio onde ele estará mostrando as suas, aquele veio, né? As suas garras, tá bom? E Israel, descobrindo que estava sendo enganado, eles se voltarão contra ele. Por isto, Israel estará sendo atacado para ser eliminado. Israel vai pensar que esse anticristo será o Messias, que ele vai se apresentar como Messias ao mundo, tá? Mas que na verdade ele é um falsário, na verdade ele faz parte da trindade maligna. E Jesus virá dos céus com os exércitos celestes para vencer estes inimigos, vencer a trindade maligna. Agora, não que Jesus necessitasse do exército que vem com ele,
do exército celeste de anjos que vinha com ele, para vencer a trindade maligna. Jesus, somente Jesus vencerá, tá? Porque Jesus é Deus, é Filho de Deus, tá? Pelo seu poder, né? Poder de Jesus e pela sua palavra. Está lá em Isaías 11:4. Vamos ver o que diz Isaías 11:4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O ímpio que a Bíblia chama aqui é o anticristo, né? E o falso profeta. Na planície de Meguido, o anticristo e o falso profeta juntarão exércitos do mal, um grande exército, da maioria das nações da terra, formado por fiéis a eles, fiéis à trindade maligna, para batalhar contra Jesus. Tá? Consulta lá depois em Apocalipse 19:19. E além dos exércitos formados por humanos, terão também os exércitos de demônios, tá? Ajudando eles, ajudando o anticristo e o falso profeta, sob o comando de Satanás. Todos eles para derrotar Jesus. Mas não prevalecerão contra Jesus, e nem poderiam prevalecer. E todo o exército inimigo de Deus será exterminado, com exceção da trindade maligna. Com exceção, todo o exército que estará contra Jesus, lutando contra Jesus, será exterminado, tá? Com exceção da trindade maligna, que terá um outro destino. Terá um outro destino. Tá, vamos falar disso daqui a pouquinho. A carnificina vai ser tão grande no Vale do Meguido que os abutres, as aves, se fartarão de tanto comer carne espalhadas pelo campo de batalha. Estarão comendo carne dos inimigos de Deus ali, tá? Será uma podridão, deve ser um cheiro, um horror, um odor horrível. Odor horrível, né? Aquele Vale de Meguido ali, todas aquelas carnes podres ali. E o que acontecerá com a trindade maligna? Tá? O que acontecerá? A Bíblia nos revela. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 19:20. Diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Vão ser lançados vivos no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. E Satanás? O que vai acontecer com ele? Tá? Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Você pode consultar a sua Bíblia aí, Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, quer dizer, fechou, trancou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser preso por 1000 anos e depois será solto por um pouco de tempo. Deus tem os propósitos dele, tá? Então,
né, com essa prisão de Satanás, com o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, tá? E os inimigos de Deus todos eliminados, então terá início o milênio, o grande milênio. Você já deve ter ouvido falar disso. Esse milênio com o reinado de Cristo, tá? Cristo reinando sobre tudo, sobre todos, e acaba com o pecado, né? 1000 anos depois, 1000 anos depois do milênio, depois de ser preso, Satanás será solto para depois ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão o anticristo e o falso profeta, e dali não sairão jamais. Apocalipse 20, de 7 a 10, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Nunca mais sairão dali. Ficarão ali para a eternidade, sendo atormentados, tá? E todos aqueles, né, que resolveram seguir o diabo, aqueles que resolveram, não quero seguir a Deus, vou seguir o diabo. Todos aqueles também serão lançados ali, porque a gente, né, vai viver a nossa eternidade com quem nós escolhemos servir aqui. A chance que nós temos aqui, neste mundo, a chance que nós temos enquanto estamos neste corpo, é de escolher a quem nós vamos servir. Quem escolher servir Jesus, vai viver com Jesus. Quem escolher servir ao diabo, vai viver com o diabo, sendo atormentado no lago de fogo, tá? E, resumindo aqui, né? Na primeira volta, o Senhor virá para os santos, né? Lá no arrebatamento. Na segunda volta, ele virá com os santos. Na primeira volta, haverá certeza de alegria. E na segunda volta, haverá grande lamentação. Na primeira volta, os incrédulos serão deixados, porque a igreja vai subir, os incrédulos ficarão. Na segunda volta, os incrédulos serão destruídos. Tá? Na segunda volta, ele matará o anticristo, a besta e o falso profeta. Na segunda volta, ele prenderá o diabo por 1000 anos, né? E começará então o milênio. Estejamos preparados para a primeira volta, porque o grande mistério é nós irmos na primeira volta com Jesus, quando ele vem buscar a igreja. E para nós fazermos parte da igreja do arrebatamento, sermos arrebatados para vivermos eternamente com Jesus, é preciso que nós o aceitemos como Senhor e como Salvador da nossa alma. Tá? Porque se nós o rejeitarmos, como vamos querer viver com ele, né? Quando ele voltar? Como é que ele vai levar os infiéis? Ele vai levar apenas os fiéis. Então nós temos que fazer por onde, né, usar o nosso livre-arbítrio para vivermos com Jesus a eternidade. Então, façamos força, é difícil, mas façamos força para fazermos parte dos fiéis que subirão com Cristo. Tá bom?
Eu faço uma força tremenda para estar lá naquele dia, para estar com Jesus. E eu quero te ver lá, quero ver você lá, tá? Deus te abençoe, rica e poderosamente, e graça e paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.